Meus amigos, nada de Brasil na final. O que teremos que assistir domingo são os dois dos nossos principais inimigos no mundo da bola. França e Argentina começa ao meio-dia do nosso horário aqui, a decidir uma final de Copa do Mundo inédita. E como as duas seleções são bicampeões mundiais, quem vencer fica com o tri. E por isso nesse vídeo aqui eu vou te contar como que foi a trajetória de cada uma delas, a começar pela Argentina, que foi parar segundo sorteio lá no grupo C. Mas aquela estreia no terceiro dia de Copa entrou para a história e não do jeito que eles gostariam. A seleção do Messi virou piada mundial ao ser derrotada para a inexpressível Arábia Saudita, que nunca tinha vencido uma seleção sul-americana. E o pior, que foi de virada, um 2-1, e o Messi foi o autor do único gol. Isso significa que um tropeço diante do México na segunda rodada, os nossos vizinhos teriam que armar as malas e voltar para casa antes do previsto. E é nessas horas que a gente percebe que para torcer para a Argentina, ultimamente, o sujeito precisa ter um coração forte para suportar as fortes emoções. Porque no primeiro tempo terminou 0-0, mas aí veio o segundo e o Messi entrou em ação. E não só ele, como também a joia Enzo Fernandes, e uma vitória por 2-0. O mesmo placar da terceira e última rodada contra a Polônia, mas nesse caso eles só não fizeram mais gols porque ficaram de salto alto. E com 6 pontinhos, eles assumiram a primeira colocação desse grupo. E se ficassem em segundo, teriam que encarar a própria França. Daí, nesse caso, ao invés de termos uma final, teríamos o Argentina e França nas oitavas de final. Como já aconteceu lá na última Copa, os franceses, atuais campeões, lideraram sim o grupo D, mas não terminaram invictos, assim como os hermanos no C. A diferença é que os Blues perderam uma partida que poderia perder. Foi aquele 1-0 suave para a Tunísia na última rodada. E isso depois de estrear metendo um 4-1 na Austrália, com um gol do Rabiot, um do Mbappé e 2 do Giroud. Em seguida, uma vitória mais suada, 2-1 na Dinamarca, e com 2 gols do Mbappé, que só faltou fazer chover nesse dia. E com os mesmos 6 pontinhos da Argentina, eles também ficaram na liderança do D, e foram parar lá do outro lado do chaveamento do mata-mata, até que finalmente chegaram às oitavas de final. Mas antes disso, já vou te pedir para deixar aquele like maneiro, claro, se você estiver gostando, e também já te convido a se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações. A partir das oitavas, não há mais espaço para erros infantis, como infelizmente foi o caso da nossa seleção. Mas isso é um outro assunto. Os argentinos foram com tudo para cima dos australianos e abriram logo 2-0, com gols do Messi e também do Julián Álvarez. Tudo estava indo às mil maravilhas. Foi aí que eles deram mole e levaram um gol. E foi por muito, mas muito pouco mesmo, que não sofreram empate. Dessa maneira, eles seguiram firmes. A seleção da França não costuma se desconcentrar assim tão fácil quanto os argentinos, e por isso não complicaram contra a Polônia. Abriram logo um 3-0 e com 2 gols do Mbappé, que àquela altura passou a ser um dos artilheiros, e o outro foi do Giroud. No final, ainda levaram um golzinho do Leva, e ficou tudo em casa mesmo. Na fase seguinte, as quartas de final, haja coração, porque essa, sem dúvida, foi a partida mais alucinante para os hermanos nessa Copa do Mundo no Catar. Contra a Holanda, eles estavam tirando onda, porque foram mais eficientes que os adversários e abriram 2-0, com gols do Molina e, é claro, do Lionel. Mas a vida do argentino no Catar tem sido uma montanha russa de emoções. Eles se descuidaram e levaram 2 gols do centroavantão Weghorst, um deles inclusive memorável. Depois tiveram que contar com as astúcias do goleiro Emiliano Martínez e só assim chegaram à semifinal. A França também não teve vida fácil nas quartas, mas também era contra a Inglaterra. Ainda assim, não tão louco quanto a Argentina e a Holanda. Os Blues venceram com gols do Tchouaméni e do Giroud, mais um dele, né? E ainda contaram com a falta de pontaria do Kane. Já tinha feito um gol de pênalti e depois perdeu o outro. E na semifinal, as emoções se inverteram. Messi e companhia controlaram bem a Croácia e venceram por 3-0, sem susto. Já a França do Mbappé passou por alguns apertos contra o Marrocos, mas a experiência dos Blues superaram mais essa dificuldade com grande êxito. Então agora, no domingo, chegou o capítulo final dessa saga.